Olá, galera do Bonsai, Vale do Paraíba. Estamos aqui para mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos. Aproveitando o momento que estamos vivendo, né, a fase que nós estamos vivendo, estação de inverno, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dormência. Quer aprender comigo? Então segue no vídeo. E se tratando em dormência, é um assunto pouco falado, né, que quase ninguém fala, praticamente ninguém fala, em relação a essas questões, né? Então a gente vai abordar esse assunto hoje para a gente esclarecer um pouquinho em relação a essa questão de dormência, beleza? Então, existem algumas espécies aqui no nosso país que perdem as folhas num processo natural, que seria os ipês, que seria o período da seca, né? Que eles perdem as folhas para emitir flores num motivo de se reproduzir. Ela pensa que ela vai morrer, ela imagina que ela vai morrer, ok? E depois tem paineiras, aroeiras, tamboril e cedro rosa e as buganvílias. As buganvílias, elas perdem as suas folhas por dois motivos. Ou pela seca, ou pela variação climática, ok? Mas não que ela seja plantas que entrem em dormência, ok? E depois nós temos eu tô com uma buganvília e um resedar. Aí depois tem as outras plantas que perdem as folhas, mas elas não são daqui, ok? Que são as resedás, as amoreiras e o macaquinho. Macaquinho é aquele, tem gente que chama de macaquinho, outros chamam de uva Japão, né? Dá um Google aí que você vai saber qual que é, beleza? Então é isso. Então, o que acontece? As buganvílias, agora, as minhas buganvílias, todas estão sem folhas. Essa aqui tá voltando, né? Tá rebrotando, mas o que acontece? Aí envolve a questão de microclima. Tem buganvília, eu vejo buganvília por aí que ela tá na sombra, ela não toma sol, toma pouco sol, ela tá com as folhas bonitinhas. Já no caso, quando a planta toma bastante sol, ela já perde bastante folhas, ok? Então é mais ou menos por aí. Existem alguns mitos, né, que a gente ouve falar em relação à dormência aqui no Brasil, aqui na nossa zona tropical. E na verdade, inclusive eu vi até um professor esses dias atrás falando sobre dormência, que nós não precisamos adubar as nossas plantas agora por causa da dormência. Galera, isso é mito, tá? Isso é mito. Você pode dar um Google, você pode fazer o que você quiser. É mito. As nossas plantas tropicais, que são originárias daqui, elas não entram em dormência. Por quê? Porque o nosso país não é um país frio, gelado. As plantas lá fora, que são aquelas plantas que amarelam as folhas ficam amarelas, do amarelo passa para o vermelho e do vermelho cai, que são os áceres, né? O resedar e muitas outras espécies de plantas. São países ultra gelados que as plantas elas têm que derrubar suas folhas para armazenar energia para poder passar o inverno. Exatamente o contrário daqui, né? Igual, por exemplo, ficus. Os ficus estão lindos, né? Nas praças, nas avenidas, os meus bonsais de ficus aqui estão lindos, maravilhosos. E eles são no sudeste da Ásia também. Mas o que acontece? O ficus ele derruba as suas folhas ao longo do ano, naturalmente. Ele troca de folhas. Diferente das vegetações de lugares muito gelados, que elas derrubam as folhas para armazenar energia, aí vem a neve, chega e congela até o chão. Congela tudo, né? Recentemente eu tive na Europa, eu tive na Itália. Lá na Itália, o que tem de ácidos lá você não tem noção. É muito ácido.
os canteiros da avenida é ácer por tudo que é lado. Aqui, nós já temos uma certa dificuldade, né, de produzir esses áceres, porque é muito quente e faz pouco frio. Em Campos do Jordão, eu moro perto de Campos do Jordão aqui. Campos do Jordão é tropical de altitude, né? É a cidade mais alta do estado de São Paulo e é uma das mais altas do Brasil. Lá tem bastante áceres, lá você vê bastante pé de áceres, por quê? O clima ajuda, né? O clima é compatível com, com os áceres em relação ao seu bem-estar. Então, só recapitulando, as plantas que derrubam suas folhas, aqui no Brasil, que são nossas, né, são os ipês, as buganvílias, as aroeiras, os tamboril e as paineiras. Elas derrubam suas folhas, trocam suas folhas. Né? Agora, que não são daqui, que pode derrubar suas folhas através de uma pré-dormência, seria as amoreiras, os resedás, os macaquinhos e os áceres, né? Aí, no caso, elas são de fora, então elas já têm esse hábito de baixou um pouquinho a temperatura, eles vão começar a derrubar suas folhas. No caso do resedar, ele já começa a derrubar suas folhas já no outono, para poder se preparar para o inverno. Em relação à adubação, essa questão de adubar no inverno, não adubar no inverno, galera, eu não tenho essa restrição em adubar a planta no inverno. Eu adubo sim. Adubo em menor quantidade, mas adubo, ok? Porque o que acontece? As nossas plantas, elas respondem no inverno. Respondem no inverno. As minhas jabuticabeiras, por exemplo, estão que é só flores, cheio de flores. Os ficus estão maravilhosos, caliandas maravilhosas, né? Então, o que acontece? Elas querem nutrição, elas querem, e as plantas que eu adubei recentemente, um pouquinho no comecinho do inverno, tá maravilhosa. Então, o que acontece, né? Nós não podemos dar esse tipo de ouvido, né, a esse mito de dizer que não precisa adubar no inverno, não pode adubar no inverno. Não, pode adubar sim. O que acontece no inverno? Por que as nossas plantas elas não ficam muito bonitas no inverno? Porque o que acontece? No verão, o sol ele vem quase a pino, né? Aqui no estado de São Paulo ele é quase a pino, quase em cima das nossas cabeças, né? Quando chega no inverno, de outono para o inverno, ele vai se afastando, né? Ele vai se afastando. Então ele tem o sol, ele tem um afastamento de 24 graus, de até 24 graus, ok? Então o que acontece? Reduz a intensidade do sol. Se reduz a intensidade do sol e as nossas plantas são tropicais, é óbvio que elas vão sentir. Tanto é que quem produz energia solar aí, você, por exemplo, que produz energia solar, você sabe disso, né? Que como reduz a intensidade do sol, também reduz a quantidade de energia produzida durante o dia. Eu não sabia disso, né? Eu não sabia disso, eu fiquei sabendo de pouco tempo também, que eu sempre tive esse interesse de aprender, né? Eu tenho vontade de eletrificar a minha casa aqui todinha com energia solar. Então, é aquele negócio, a energia, como o sol tem esse afastamento, né, de até 24 graus, o que acontece? Os raios solares eles são menos intensos. Por isso que as nossas plantas, elas ficam, tem algumas espécies que elas ficam meio feinhas, meio debilitadinhas, né? Em relação a essa deficiência de sol. É o sol frio, né? O sol europeu, né? As nossas plantas, elas só vão começar, né, a ter intensidade de brotação, né? Elas vão estar bastante bonitas da primavera.
da primavera para cá, o sol já vai começar a deslocar a nosso favor de novo. Beleza? Então, dá uma olhada lá para vocês verem. Vou levar vocês lá nas minhas jabuticabeiras para vocês verem como que elas estão. Eu não vou desligar a câmera. Não vou desligar a câmera, não. Deixa eu dar uma melhorada aqui. Olha para vocês verem como ela tá. Não sei se dá para ver aí. Tem bastante flores, ó. Tem flor para todo lado. Essa aqui também tem bastante botão. Não sei se vai dar para vocês verem. Tem bastante botãozinho aí, ó. E essa uma aqui, ela já frutificou pra caramba e já tá carregando de flores de novo. Só que vai dar uma quantidade menor dessa vez. Então, galera, pra gente fechar o vídeo, eu queria mostrar para vocês esses ficos aqui, depois da adubação, para vocês verem como que ele tá. Esse aqui tá com um galhão grande, né? Eu já cortei, eu deixei um galinho pequenininho aqui agora, que eu vou trabalhar essa questão aqui desse ponteira do galho, certo? Mas eu tive um ganho bastante de diâmetro nesse cara aqui, deu uma aramadinha aqui. E esse cara, para vocês verem, né? Olha o tamanho que tá esse galho aqui, ó. Eu havia falado para vocês que quando a gente vai bombar um galho, né? Quando a gente quer ganhar diâmetro de galho, a gente deixar ele sempre virado para o lado do sol. E o que que ocorre? A gente percebe que a energia toda que eu tenho aqui, adubação, tudo tá indo para esse galho aqui, ó. Agora, como que eu vou direcionar a energia toda para esse galho? Porque para cá eu não quero mais. Para cá eu não tenho mais interesse de ganho, né? Essa planta está praticamente pronta. Mas eu quero fazer com que esse galho aqui ele ganhe diâmetro, né? Olha para vocês verem o tamanho das folhas. Eu normalmente faço o seguinte. Eu faço isso aqui, ó. Folhas começaram a ficar grandes, vou e corto. Vou cortando as folhas. Folhas pequenininhas, sem problema. Tá? Olha para vocês verem o tamanho das folhas. Só que se eu for comparar o que tá grande desse lado para esse lado, olha aqui, ó. Vou tirar uma folha aqui para vocês verem. Ó. Essa folha pro meu bonsai, ela tá grande. Essa folha aqui, ó, que é do galho bombado, ela tá grande, mas ela precisa estar grande para poder consumir mais energia. Então olha para vocês verem que eu procuro deixar as folhas grandes só desse lado, desse galho, né? E folhas que estão grandes aqui, ó, por exemplo, eu vou tirando. Vou tirando. Então é uma dica que eu estou dando para vocês para que a planta ela não consuma energia desse lado e mande energia só para lá. Para não precisar ficar fazendo desfolha o tempo todo, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode reduzir as folhas grandes, o máximo que puder, ou se quiser também pode cortar a folha pela metade, né? Você pode cortar a folha pela metade, tipo aqui, ó, né? Desse lado aqui.
Agora, desse lado aqui continua, né? Desse lado aqui continua a engrossar. Então, eu já fiz uma poda aqui essa semana. Eu tô vendo que eu vou precisar podar de novo. Cortar as folhas grandes, deixar só as folhas pequenininhas. Deixar só essas folhinhas assim, ó, que é a natural deles. Agora, por que as folhas estão crescendo muito? Porque eu bombei, né? Eu fiz uma adubação cavalar nessa planta aqui. Porque eu quero agora fechar, né, o ciclo dela em relação só aquele galho ali. A hora que aquele galho ali estiver pronto, que já tá, para mim já tá bom de cortar. Para mim já tá bom de cortar. Só não vou cortar agora, porque não é legal cortar agora. Cortei desse aqui, mas deixei um pedacinho, né, ó. Ó. Não é legal cortar agora. Vou cortar na primavera, porque daí a hora que eu cortar, já brota rapidinho e eu já vou conseguir fazer o acabamento nessa massa foliar aqui, ó. Vou cortar, provavelmente vou cortar esse galho maior e vou deixar esse galinho menor. Aí depois eu vou ver. Mas uma dica, galera, que eu queria dar para vocês em relação a isso, que no outro vídeo ficou sem eu falar. É essa questão de você poupar energia aqui, tirar as folhas grandes aqui e deixar só as folhas grandes para lá. As folhas para lá, quanto maior, melhor. E vai estar sempre ocupando, pedindo mais energia. E o galho cada vez vai crescendo mais. Vai pesando aqui, automaticamente a planta ela vai tendo que engrossar para suportar o peso. Beleza? Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Aquele abraço.